E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre HSLG11, então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo aqui no relatório de março dele, e aí a gente já começa, né? A gente já analisou o HSLG antes, eu vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir, análise completinha, são quase 40 minutos de análise do fundo, mas aqui a gente tem os destaques do portfólio, que é os 100% dos ativos ali estão no raio de 30 km, né? Com aquela característica de last mile. O que é o last mile, né? É justamente essa última milha, né? É o imóvel logístico mais perto do consumidor possível, então é o last mile. Inclusive o BRCO utiliza a mesma estratégia, então vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir depois. O BRCO11 tem essa estratégia de last mile também, e ele comenta que 100% dos ativos são do fundo, né? 100% do portfólio dos ativos do portfólio são do fundo. E aí a gente também tem o BTS Meli, que para quem não viu, foi justamente o vídeo que eu fiz do HSLG, foi justamente quando eles comentaram sobre o início do BTS Meli, que é uma operação build-to-suit para o Mercado Livre. A gente até comentou ali da questão da Magazine Luiza, né? Concorrência ali em Araucária, no Paraná. Então é interessante comentar sobre isso. E o imóvel já está quase que na metade, né? Então a gente começou há 3 meses atrás, o imóvel era só chão, era basicamente só mato. Agora já está 50% pronto, quase pela metade. E o imóvel ele tem a projeção de terminar, a previsão é de terminar no terceiro trimestre de 25, então já está quase pronto aí. Então agora está nas últimas fases aí, né, nos finalmente. Então eles até comentam das atividades de terraplanagem, de construção ali da montagem da estrutura metálica, dos sprinklers, né, dos sprinklers ali que apagam os incêndios. Então enfim, tá na metade aí, tá com algumas atividades aí. E aí o fundo até comenta, a gestão até comenta da questão do preço, né, do valor médio de locação, que é de R$25 por metro quadrado. Isso é muito bom para galpões logísticos. A média de mercado aí dos bons ativos é de R$30 mais ou menos, então esses R$25 aí é bem bom, a média de metro quadrado, né, do valor por metro quadrado. E eles comentam na questão de ser todos os imóveis AAAs. E aí hoje, na minha opinião, o HSLG ele compete com dois fundos, né, o RBRL e o LVBI. Vou deixar o vídeo aqui dos dois no card para você assistir depois. E aí, entre eles, com certeza, aí claro que vai do teu perfil, né, pô, será que é melhor para você o LVBI, o RBRL, o HSLG? Mas pra mim hoje a faixa de competidores são esses três. E aí, nesse caso, eu ficaria entre o RBRL e o HSLG11, porque são fundos ali com melhores portfólios e melhores gestões, na minha opinião. E aí, o que leva vantagem aqui no HSLG é que os imóveis deles são todos AAAs, né? Então é o melhor padrão construtivo que existe. E aí, inclusive, eles comentam aqui que em março foi o melhor desempenho, né, do fundo ali, dos logísticos. Teve um ganho aí de 17% junto com o dividendo. E foi justamente o que eu comentei no outro vídeo do HSLG, que tá aí no card. Inclusive aquele vídeo eu fiz porque um membro da comunidade pediu, então se você não conhece a comunidade ainda, vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma olhadinha na nossa página, né, no nosso site. E eu tô fazendo esse vídeo até porque um membro da comunidade pediu novamente pra gente trazer uma atualização do fundo, então tô comentando justamente por conta disso. Mas lá no vídeo do HSLG eu comentei justamente sobre isso, né, sobre essa questão que o fundo tava muito descontado na época que eu fiz o vídeo pra comunidade. Aí o vídeo sempre sai antes na comunidade, depois ele sai no YouTube aqui, e aí eu comentei justamente com isso, que o fundo tava muito barato, enfim, que seria uma boa oportunidade para ganhar dinheiro, e foi justamente o título do vídeo na época, né? E então é interessante comentar sobre isso, porque foi justamente o que eu falei lá no vídeo, então bem interessante comentar sobre isso, né? E aí a gente tem também aqui o resultado dele, e aí o resultado dele segue estável. E aí a gente, inclusive, assim, eles estão com um errinho aqui, mas o resultado dele segue estável. E aí o fundo ele vem fazendo aquela reserva marota, né? Então eles têm quase um mês e meio aí de reserva, né? R$1 quase de reserva já guardado, porque eles vêm guardando reserva. E por que eles vêm guardando reserva? Porque desde que eles adquiriram essa questão do build-to-suit, né, do imóvel para construção feito para o Mercado Livre, eles pegaram alavancagem. Então hoje eles têm uma alavancagem de mais ou menos 20%, que é padrão aí para os logísticos, né? Só que ele tem uma alavancagem de 25%, que ele pegou muito recentemente. Boa parte dessa alavancagem foi por conta do BTS Meli, e foi a CDI mais 2, se eu não me engano, CDI mais 2, e aí eles estão fazendo essa reserva porque se a Selic aumentar muito, que foi até o que aconteceu no último movimento agora, né, e inclusive se a Selic for para 15%, esse CRI, essa despesa financeira vai começar a consumir muito. Então é bom que ele tenha uma reserva ali e que ele esteja mantendo esse patamar de distribuição para que ele não se ferre lá no futuro. Então é por isso que eles estão fazendo a reserva. Eu até comentei
comentei no vídeo que tá aí no card. Então vai lá assistir assim que acaba esse daqui. Aí a gente tem os tipos de investidores, a gente já comentou, né? A maior parte são os investidores iniciais ali, quando o fundo nem era público ainda, né? Era só para investidores qualificados e profissionais. A gente tem a exposição por locatários, então Casas Bahia, Bemol e Mercado Livre, os principais. O aluguel por metro quadrado, e aí o único que puxa mais a média para baixo é o HSI Log de Pinhais ali, e aí ele é R$13 o metro quadrado, né? O preço por metro quadrado, que é bem baixo, então se ele se livrar desse imóvel, o preço por metro quadrado vai subir bastante. Então é até interessante comentar sobre isso, né? Porque se ele se livrar logo de uma vez desse imóvel, pode vender, até porque a alavancagem dele hoje não é uma alavancagem muito baixa, 25%, dá para diminuir legal. Então vender esse imóvel talvez seria uma solução. Mas assim, sobre o fundo no geral, até comentar com vocês, adiantar para vocês, não tem nada de, assim, hoje o fundo ele tem um yield de mais ou menos 11%, ele tem um desconto interessante, assim como o RBRL e o FVBI, e o ponto que traz um bom resultado para o fundo é 2. O primeiro ponto que traz um bom resultado profundo é que esse BTS Meili, como ele está em construção, ele tem uma previsão de, nos próximos 2, 3 anos, se eu não me engano, de ter um upside de 50%, né? Botando 100 milhões de lucro no bolso do HSLG. Então tem esse primeiro ponto, porque assim que o imóvel já fica pronto, ele se valoriza, porque você tirou um terreno que era mato e colocou um imóvel que gera renda ali, alugado para o Mercado Livre, com certeza não é o mesmo preço que o mato, né? Então, já de cara você tem essa valorização. Então, esse é o primeiro ponto que traria um bom resultado para o fundo, seria o aumento do valor patrimonial. E o segundo ponto que traria um bom resultado para o fundo seria, e aí a locação também, né? Porque no terceiro TRI de 25 o imóvel fica pronto e essa locação, essa receita de locação começa a entrar pro fundo também, né? E aí o imóvel valoriza, enfim. Então, seria um ponto positivo aí para o fundo, bem interessante, inclusive até comentei no vídeo. E o segundo ponto seria justamente essa queima de reserva, porque hoje o fundo, nesse valor que ele está atual, ele daria mais ou menos um yield, se ele distribuísse tudo que ele tem de resultado, né? Um yield de mais ou menos 11%, que já é mais ou menos a média que está agora. Só que se ele começa a distribuir esse um mês e meio aí que ele tem de dividendo, né? Que daria mais ou menos uns 2% de dividend yield, e ele distribui isso durante 1, 2 anos, ele consegue aumentar o yield dele em 1, 2%, e aí ele nesse caso conseguiria botar um yield de 11% em 12%, 13%. Então seria interessante também ver isso acontecendo, e são dois pontos positivos para o fundo de fato. Então aí só basta ver qual que faz mais sentido para você pelo perfil de alocação, ele ou RBRL, que está aí no card para você assistir, mas é interessante comentar sobre isso de toda forma. E aí a gente tem dois pontos positivos também que são influenciam um pouco, mas são positivos de toda forma, que é o reajuste agora em abril. Então a gente vai ter um aumento da receita aí por IPCA, vai dar uns 4% mais ou menos agora em abril, e também a gente vai ter um 4% de aumento sobre esses 11%, né? Então no final é 0,5% de aumento, quase nada. E a gente tem também a revisional em quase 8% dos contratos, o que é bem interessante. Então a gente não tem vencimento para esse ano, só para o ano que vem, e mesmo assim ainda é pouco. Para 2027 também é pouco, e vencimento, né? E revisional, o VALT, né? O Vale, chame como quiser, que é o tempo médio de duração dos contratos, né? De permanência dos contratos. Hoje do fundo é de 7 anos, se eu não me engano. Então ele tem 7 anos até que os contratos dele se acabem, né? A média de duração dos contratos dele. Então ele tem, o vencimento é só lá pra frente, daqui 7 anos, aí a gente chega na média, né? Então interessante comentar sobre isso de toda forma. E tem essa revisional aqui de 10% dos imóveis, então pode ser interessante pro fundo também. Ele conseguindo aumentar essa receita em 10%, de 8%, dá um aumento aí de 1% na receita do fundo, que de toda forma seria interessante também, né? E aí a gente tem também as amortizações dele, bem tranquilo também. E aí a gente tem os imóveis, que aí não muda muita coisa. A gente só tem aqui o HSLI Meili, que é o imóvel que a gente até comentou, que ficaria em Araucária. Eu falei exatamente onde seria o imóvel, sem eles nem mesmo darem essa localização. Então tá tudo aí no vídeo do card pra você assistir. E eu falei tudo isso lá na comunidade. Esse vídeo que eu fiz completinho do HSLG foi um vídeo que eu fiz lá pro membro da comunidade. Esse também é uma atualização que ele pediu, mas é justamente por conta dessa questão. E inclusive eu acertei o timing perfeito, né? Foi no bumbum da mosca ali, acertei, o fundo se valorizou 20% desde então, mais dividendo, então foi bem no bumbum da mosca. Inclusive, se você quiser fazer parte da comunidade, o link tá aqui na descrição pra você dar uma olhadinha lá na página. Se você achar que faz sentido, garantir seu acesso, tem muita coisa boa lá, eu mostro minha carteira, enfim, dá uma olhada no site, tenho certeza que você vai curtir. Mas de toda forma, sobre o HSLG 11 é isso. E aí sobre o fundo não tem muito mais o que comentar, porque o fundo ele segue nessa padrão de gestão. E eu gosto de comentar o seguinte, né? O fundo ele vai bem tranquilinho, e é um trabalho de formiguinha. Então ele vai trabalhando, vai melhorando, aí vem o imóvel do HSLI, aí vem uma revisional, aí vem um reajuste, aí vem não sei o que. Então ele vai aí distribuir a reserva dele. Então o fundo ele vem nesse trabalho de formiguinha, e hoje pra mim é um dos melhores fundos pra ganhar dinheiro, que é o título do vídeo que tá no card. Por favor, vai lá assistir o vídeo que tá no card, porque ele é muito completo, são 40 minutos, uma análise que eu fiz para um membro da comunidade. Então assim, tá completinho, assiste o vídeo que tá no card aqui, mas de verdade mesmo, assiste lá.
E já deixa teu like aqui também, já deixa teu comentário também, eu sempre leio e respondo, né? E aí já se inscreve no canal também, eu sei que você pode estar assistindo esse vídeo aqui, tá assistindo o vídeo, pegou uma madrugadinha ali pra assistir o vídeo de todo mundo, né? Eu sei que você tá assistindo esse vídeo, então já se inscreve aqui no canal. E é isso, né? O HSLG11, ele é um fundo que ele vem fazendo um trabalho de formiguinha e ao longo do tempo a gente vai vendo esse resultado se acumulando e aí gerando um bom resultado. Então, pra ganhar dinheiro, eu acho que é um dos melhores fundos que a gente tem de logística hoje na bolsa. Fechou? É isso, é nóis e